Eles não temem sua força, eles temem sua quietude. Você fala menos, mas quando fala, eles escutam. Não porque você é barulhento, mas porque suas palavras são bem pensadas. Você não corre atrás, você não se retrai. E isso incomoda as pessoas mais do que a raiva. Eles não sabem o que você está pensando. Eles não sabem o que você quer. E o que não pode ser desvendado, não pode ser controlado. Dizem que você é frio, sem emoção, distante demais, calculista demais. Mas e se isso não for um defeito? E se for a fonte do seu poder? Nicolau Maquiavel acreditava que um governante nunca deveria mostrar seu desespero, porque no momento em que alguém vê sua necessidade, ela o domina. A confiança nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela espera em silêncio, observa tudo e só age quando quer. Não se trata de arrogância. Não se trata de ser falso ou fingir que não se importa. Trata-se de escolher o que você mostra e dominar o que você não mostra. É sobre assumir sua presença de forma tão completa que o mundo é obrigado a reagir a ela. A maioria das pessoas é viciada em reagir. Elas preenchem o silêncio com barulho. Elas demonstram emoções que não sentem só para parecerem vivas, mas na pressa de serem vistas, elas abrem mão de todo o seu poder. E você? Fique parado. Não tenha pressa em preencher o vazio. Deixe o silêncio se estender. E nesse silêncio, algo muda. As pessoas começam a se questionar, a pensar demais, a duvidar de si mesmas. Porque quando alguém não revela nada, o mundo projeta tudo nele. Este texto vai mostrar o lado mais profundo da verdadeira confiança, que nasce de uma característica que a maioria das pessoas teme, não entende ou nunca domina. Você já viu isso antes. No homem que entra em uma sala e não diz nada, mas assume o controle. Naquele que não implora, não corre atrás, não hesita e ainda assim, de alguma forma, consegue tudo. O mundo te ensina a falar, a provar seu valor, a ser notado. Mas Maquiavel sabia a verdade. O poder não persegue, ele espera. E a pessoa que permanece calma enquanto o mundo grita é sempre aquela que está no controle. Vivemos em um mundo que confunde ação com importância, onde quem fala mais rápido é confundido com o mais sábio, onde o volume é tratado como valor e o silêncio deixa as pessoas desconfortáveis. Desde o momento em que você entra na sociedade, é ensinado a reagir, a responder imediatamente, a provar seu valor, a defender suas opiniões, a responder a cada ofensa com uma resposta, a cada silêncio com barulho. As redes sociais se alimentam dessa forma de agir. Um fluxo interminável de indignação, busca por aprovação e vício em atenção. Alguém posta, alguém reage, alguém elogia, alguém critica. Não se trata mais da verdade. É uma questão de tempo. Quem pode responder mais rápido? Quem pode ser mais visto? Mas quanto mais você reage, mais você mostra. E quanto mais você mostra, mais eles podem prever, manipular e controlar você. A maioria das pessoas não percebe isso, porque a maioria não pensa, elas agem. Foram treinadas para buscar aplausos, mesmo que isso lhes custe a si mesmas. Elas confundem ser reativo com ter poder. Elas acreditam que suas explosões emocionais as tornam autênticas, que se gritarem alto o suficiente, chorarem visivelmente o suficiente, ou ficarem bravas em público o suficiente, serão respeitadas. Mas isso não é respeito. É um espetáculo. E o espetáculo desaparece. A verdade é esta. Pessoas reativas são as mais fáceis de controlar. Elas são como bonecos esperando que o fio certo seja puxado. Diga a palavra errada e elas explodem. Dê-lhes um pequeno elogio e elas se derretem. Tire os holofotes delas. Elas imploram para que voltem. Elas não controlam suas emoções. As emoções as controlam. E aqui está a parte assustadora. A sociedade recompensa isso. Quanto mais alto você fala, mais atenção você recebe. Quanto mais dramático, mais viral.
Quanto mais reativo, mais visível. Mas o que a sociedade recompensa, nem sempre é o que ela respeita. A pessoa que está sempre reagindo pode ganhar atenção, mas nunca terá controle. Porque no fundo as pessoas temem aquilo que não entendem. Elas temem o que não podem prever. Elas temem quem não hesita porque não sabem o que ele está pensando. A quietude em um mundo frenético não é vista como passividade. É vista como perigosa. Quando você se recusa a reagir, você se torna imprevisível. E a pessoa imprevisível é sempre a mais poderosa na sala. Pergunte a si mesmo: por que o silêncio deixa as pessoas ansiosas? Por que elas se esforçam para se explicar quando você não responde? Por que elas compartilham demais quando você apenas faz uma pausa? É porque elas não conseguem dizer o que você está pensando. E quando alguém não consegue prever o que você pensa, teme seu próximo movimento. Em um mundo de reações, o controle pertence a quem não joga o jogo, que não precisa provar que está certo, que não implora para ser ouvido, que não levanta a voz só para se sentir visível. Ele não fala para ser notado. Ele fala para comandar. E se não há nada que valha a pena dizer, ele não diz nada. Isso não é passividade. Isso é estratégia. Isso é poder. Porque quietude não significa que você está dormindo. Significa que você está observando, medindo, calculando, escolhendo o momento com precisão. O mundo se apressa para falar. Você espera para agir. E nessa diferença entre impulso e ação está a característica que separa o barulho do domínio. Porque quem não reage é quem já está no controle. Existe uma característica que todo homem verdadeiramente poderoso possui. Mas quase ninguém fala sobre isso porque não parece força. Não parece liderança. Nem parece confiança. Parece quietude, silêncio, distância, afastamento. É fácil não perceber porque não é o que estamos acostumados. Somos ensinados a reconhecer a confiança pelo que ela demonstra. O orador ousado, o sorriso largo, o aperto de mão com contato visual, o homem que ocupa espaço na sala. Mas a verdadeira confiança, a confiança inegável e intocável, não busca visibilidade, não precisa de aplausos. Não precisa ser vista para saber que existe, porque sua força vem da contenção. Essa é a característica profunda. Distância emocional. Ser imprevisível, calma sob pressão, a capacidade de sentir tudo e não mostrar nada. É o homem que se segura quando poderia explodir. Quem? Fala menos quando poderia dominar. Quem espera quando todos correm, não porque é fraco, mas porque já venceu internamente, para que o mundo exterior não o abale. Ele é o olho da tempestade, calmo na superfície. Mas se você chegasse perto o suficiente, sentiria o fogo que ele está controlando. É isso que o torna impressionante. Para uma pessoa comum, essa característica parece arrogância. Dizem que ele é frio, ele não se importa, ele é distante. Mas aqui está o que eles não entendem. É preciso muito mais força para se controlar do que para atacar. É muito mais inteligente permanecer imprevisível do que compartilhar demais. A pessoa que domina essa característica treinou-se para esperar, para sentir emoções sem agir de acordo com elas. Ele não busca conforto em ser compreendido. Ele encontra poder em ser incompreendido. Isso não é passividade, é precisão. Há uma diferença entre congelar e manter a posição, entre ficar em silêncio e fazer os outros falarem primeiro. A maioria das pessoas não consegue perceber a diferença porque nunca precisou conquistar seu poder. Elas buscam aprovação para se sentirem seguras. Elas explicam demais para serem aceitas. Elas agem rápido para evitar serem questionadas. Mas a pessoa que possui essa característica profunda não foge do desconforto. Ele o carrega como uma armadura por dentro. Você já viu isso na vida real. É o cara que entra em uma sala e não diz nada. Mesmo assim, todos se viram. Aquele que não se intromete em todos os debates, mas quando finalmente fala, todos ficam em silêncio.
No trabalho, ele não é o líder mais barulhento, mas é aquele que ninguém quer decepcionar. Nos relacionamentos, ele não é insensível. Ele simplesmente não se entrega por pouco. Ele não responde por impulso. Ele não se explica para te conquistar. Ele não implora para ser escolhido. Ele é seletivo com sua energia. E essa seletividade é confundida com ego, quando na verdade é disciplina. Esse tipo de presença não pode ser fingida porque vem de anos de silêncio, falha e autocontrole. Você não se torna imprevisível da noite para o dia. Você se torna imprevisível quando está abalado e escolhe não anunciar isso. Quando você sentiu uma dor tão profunda que agora deixa os outros falarem primeiro. Não porque você tem medo de falar, mas porque percebeu que a maioria dos ruídos não vale a pena ser respondida. Essa característica profunda é desconfortável para os outros porque destrói suas ilusões. Quando você fica parado, os outros se mostram. Quando você não diz nada, eles confessam demais. Quando você não demonstra necessidade, eles se perguntam o que você está escondendo. E esse mistério, essa falta de acesso, é o que te dá controle. Mas sejamos claros, essa característica não significa ser insensível. Não é um desligamento emocional. É soberania emocional. Você ainda sente tudo. Você simplesmente não é controlado pelo que sente. Você escolhe quando se expressar. Você escolhe o que expor. E porque você escolhe, sua presença se torna especial. Seu silêncio se torna valioso. Sua reação, quando finalmente acontece, tem peso. É isso que separa a confiança real da encenação. A confiança não está no barulho. Ela é encontrada no controle. E o controle começa no momento em que você para de reagir a tudo que te afeta. Nicolau Maquiavel não acreditava em gentileza. Ele acreditava no poder, mas não naquele tipo que grita, se exibe ou exige atenção. Ele estudou uma forma mais sutil, a arte da percepção. E o que ele descobriu foi ao mesmo tempo impressionante e verdadeiro. Não basta ser. É preciso parecer ser. No mundo de Maquiavel, a realidade era frágil. Poderia ser moldada e manipulada se você soubesse como controlar o que os outros viam. Porque percepção é controle, e o desespero é a maneira mais rápida de perdê-lo. Ele alertou os governantes para nunca demonstrarem medo, nunca demonstrarem necessidade, porque no momento em que as pessoas veem você estendendo a mão, elas instintivamente se afastam. Não é que a maioria seja cruel, é que o poder é psicológico. E quando sentem sua necessidade, eles sabem que você está sob controle deles. No centro do pensamento de Maquiavel está uma tensão constante. Virtu versus fortuna. Virtu não é virtude, mas sim força, vontade, força de caráter, capacidade de moldar o próprio destino. Fortuna é o acaso, o caos, as forças incontroláveis da vida. Uma tempestade que afoga os despreparados. Maquiavel acreditava que um homem poderoso deveria aprender a dominar a si mesmo para cultivar virtu. Para que, quando a fortuna atacasse, ele não fosse destruído. E nada fortalece a virtu como a contenção, a disciplina e a calma sob pressão. Porque o homem que entra em pânico quando a tempestade chega, nunca teve poder real de verdade. Mas aquele que permanece parado, que mantém os olhos abertos enquanto os outros recuam, ele se torna a tempestade. Maquiavel também ensinou que um governante deve saber ser tanto a raposa quanto o leão. O leão representa o poder puro, a força, a agressão, o domínio. A raposa representa a astúcia, a sutileza, a estratégia, a dissimulação. Você precisa de ambos para sobreviver. O leão para lutar contra os lobos, a raposa para ver as armadilhas antes de cair nelas. Mas aqui está o que a maioria não percebe. A raposa não ruge. Ele observa em silêncio. Ele finge não notar. E então, no momento perfeito, ele age.
Esse é o poder da distância emocional. Você não precisa fazer demonstrações de força, porque já decidiu o que fará quando for necessário. Você se torna imprevisível, não para esconder fraquezas, mas para proteger sua estratégia. Maquiavel não se importava se você era forte. Ele se importava se as pessoas acreditavam que você era forte. Ele não se importava se você era gentil. Ele se importava se a gentileza servia à sua imagem. É muito mais seguro ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Porque o amor é frágil, exige vulnerabilidade, mas o medo obedece sem fazer perguntas. Agora pare por um momento. Isso significa que você deve manipular todo mundo? Não. Isso significa que você precisa dominar a forma como é visto. Porque o mundo já está fazendo isso com você. Quando você permanece calmo no caos, as pessoas presumem que você sabe de algo que elas não sabem. Quando você não reage a uma ofensa, elas questionam se realmente te atingiram. Quando você age de forma lenta e pensada, elas começam a se adaptar ao seu ritmo. É Maquiavel em ação. Você dita o clima emocional, não pela força, mas pela presença. A maioria das pessoas tem pressa em provar que são confiantes. Elas gritam, fazem apresentações, fazem poses, e ao fazer isso, provam que não são. Mas o homem que não demonstra nada, que fala com moderação, que mantém o rosto sem expressão enquanto todos os outros se esforçam, esse homem assusta as pessoas porque elas não conseguem encontrar seu limite. Elas não sabem onde ele começa, ou o que ele está pensando. E o desconhecido sempre tem mais poder do que o explicado. É por isso que Maquiavel alertou que a aparência de virtude é mais útil do que a virtude em si. Não porque odiasse a ética, mas porque entendia o teatro do poder. O poder não está nas mãos do mais forte. Ele é mantido por quem controla a história. E essa história é escrita na maneira como você se comporta, como você respira sob pressão, como você permite que as pessoas vejam apenas o que você quer que elas vejam. Porque em um mundo obcecado pela expressão, quem controla a percepção governa tudo. Há uma razão pela qual a pessoa que menos fala geralmente comanda mais. Porque o silêncio não é vazio, é impossível de decifrar. E o que não conseguimos decifrar, começamos a temer. Ou pior, começamos a projetar. Carl Jung chamou isso de sombra. As partes de nós mesmos que nos recusamos a encarar, então as vemos nos outros. Atribuímos significado onde não há nenhum. Inventamos intenções, motivos, julgamentos porque o silêncio nos deixa nervosos. Quando uma pessoa não demonstra necessidade de ser querida, nenhum desejo de provar seu valor e nenhuma instabilidade emocional, as pessoas preenchem as lacunas. Elas não apenas o veem, elas se veem refletidas de volta. A quietude se torna um espelho, e nesse espelho, as pessoas revelam suas próprias inseguranças. Elas falam mais, elas se esforçam mais, elas confessam demais, elas fazem perguntas que você nunca se ofereceu para responder. Tudo porque você não deu a elas nada em que se agarrar. Nesse nada, elas entregam tudo. Essa é a guerra psicológica silenciosa, que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando você se torna imprevisível, você se torna o padrão ao qual os outros se ajustam. Eles observam você de perto. Eles adaptam seu comportamento para corresponder à sua energia. Eles procuram por sinais, por fraquezas, por pistas, mas encontram apenas silêncio. E nessa quietude eles começam a duvidar de si mesmos. Essa dúvida é poder porque ela muda o jogo. Você não está mais reagindo a eles. Eles estão reagindo a você. A maioria das pessoas pensa que confiança é ser ousado, ser visto, ser ouvido. Mas ousadia sem controle é apenas ego. E presença sem mistério é facilmente esquecida. As pessoas buscam o que não entendem. Elas são atraídas por lacunas, silêncios, mistérios, não porque amam o mistério, mas porque anseiam por certeza. E a pessoa que mantém a certeza se torna
magnética. É por isso que o distanciamento emocional, quando treinado e não fingido, é tão poderoso. Não porque você fica insensível, mas porque você se torna soberano. Você não é mais propriedade do caos externo. Você não oferece aprovação instantânea. Você não se retrai diante da tensão. Você não fala para preencher espaço. Você fala quando as palavras importam. Essa restrição cria valor porque o que é raro é lembrado e o que é contido é desejado. Na vida moderna, vemos isso em todos os lugares. O homem que não tem pressa em responder nas reuniões, mas todos esperam sua opinião. A mulher que não ri de todas as piadas e se torna aquela que eles querem impressionar. A pessoa que não posta todas as opiniões e é levada mais a sério, quando finalmente o faz. Presumimos que eles têm algo que nós não temos. Presumimos que eles sabem alguma coisa, mesmo que não saibam. Essa é a ilusão da quietude. E essa ilusão é vantagem. Carl Jung disse uma vez: as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar encarar sua própria alma. Então, o que acontece quando sua presença os obriga a fazer isso? Quando sua calma expõe o caos deles? Quando seu silêncio traz à tona as partes de si mesmos que eles esconderam? Eles se afastam. Eles atacam. Eles fofocam. Eles evitam. Não porque você esteja errado, mas porque é desconfortável estar perto de você. Sua quietude interrompe a encenação deles. Seu silêncio não joga o jogo. E essa interrupção te torna perigoso. Este é o paradoxo do mistério. Quanto menos você revela, mais as pessoas tentarão te descobrir. Quanto menos você as persegue, mais elas se sentem atraídas. Quanto menos você fala, mais poder suas palavras têm quando você as diz. Quietude não é ausência de energia, é a concentração dela. É a diferença entre a tempestade e o olho do furacão, entre reação e resposta, entre emoção e comando. Porque o homem que não precisa de nada comanda tudo. Eles dirão que ele sempre foi assim, que nasceu confiante, nasceu calmo, nasceu inatingível. Mas eles nunca viram a versão dele que veio antes do silêncio. Eles não viram o homem que antes falava rápido demais, tentando ser querido. Eles não viram o menino que implorava para ser escolhido, que explicava demais, dava demais, reagia de forma exagerada. A verdade é que a verdadeira confiança nunca é dada. Ela é construída no escuro, sozinho. Não é um presente, é uma cicatriz. O homem que hoje não hesita já foi abalado por tudo. Foi mal compreendido, mal julgado, deixado de lado, ignorado. E em algum momento ele percebeu que reagir só o tornava menor, mais exposto, mais frágil. Então ele parou. Não porque parou de sentir, mas porque começou a treinar. Ele treinou seu silêncio. Ele treinou sua calma. Ele treinou sua habilidade de manter a tensão sem pressa para aliviá-la. Isso é o que Jung chamou de sobriedade emocional. O poder de sentir tudo sem ser dominado por nada. Sem explosões, sem necessidade de simpatia, sem pânico quando as coisas não acontecem. Do jeito que ele quer, apenas quietude, clara, focada, escolhida. Mas esse tipo de quietude tem um preço. Porque antes de poder controlar suas emoções, você tem que encará-las. A dor, a rejeição, a humilhação de ser incompreendido, não uma vez, mas repetidamente, e não se defender, não atacar, apenas permanecer firme, mantendo-se firme, aprendendo a linguagem do silêncio. Porque o silêncio tem camadas. No começo é só silêncio, então se torna pressão, depois pânico, depois clareza. E quando você passar por esse caos, não precisará mais falar alto porque você já disse tudo para si mesmo e sobreviveu ao eco. Aquele que consegue sentar-se em silêncio sem precisar ser visto, já é perigoso, porque ele não deseja mais o conforto de ser compreendido. Ele não se intimida quando sua presença deixa as pessoas nervosas. Ele não tem pressa em se explicar,
em lugares que não o merecem. Ele sabe que aqueles que são viciados em visibilidade podem ser controlados pela atenção. Mas ele não é viciado. Ele é treinado. E nesse treinamento, ele se tornou raro. Você pode sentir isso na maneira como ele fala. Medido, preciso, sem desperdício de ar, sem energia nervosa. Sua confiança não se manifesta, ela irradia, porque não é construída com base na aprovação. É construída com base na consciência. E é por isso que a maioria das pessoas nunca chega lá. Porque é mais fácil fingir, copiar a arrogância de outra pessoa, fingir distanciamento, aprender truques em vez da verdade. Mas os truques não funcionam sob pressão. A verdade, sim. O homem que treinou sua contenção pode sentar-se diante do julgamento e permanecer parado. Consegue encarar ofensas e não demonstrar necessidade de vencer. Pode se afastar da aprovação porque não está mais faminto por ela. Ele não está frio. Ele não está insensível. Ele não é passivo. Ele está pronto. E em um mundo governado pelo impulso, a prontidão parece perigosa. Todo mundo quer ser intocável até perceber quanto isso realmente custa. Porque esse tipo de poder não vem do orgulho. Ele vem da dor. O homem que parece inabalável hoje não nasceu assim. Ele foi abalado lentamente, em particular, e mais de uma vez. Ele aprendeu a ficar quieto não em momentos de paz, mas após o caos. Quando tudo o que ele achava que precisava foi arrancado dele, e o silêncio era tudo o que restava. Você não fica frio sem motivo. Você se torna frio porque o calor já foi usado contra você. Porque a vulnerabilidade já foi transformada em uma arma. Pois cada vez que você mostrava demais, você pagava o preço. Então você parou de mostrar, não porque parou de sentir, mas porque parou de confiar que o mundo respeitaria o que via. E esse é o custo. Nem todos entenderão sua calma. A maioria interpretará isso como arrogância. Alguns vão te chamar de distante. Outros vão dizer que você é sem coração. Eles não veem a disciplina, o esforço, os anos de guerra interna que foram necessários para se recompor. Porque a verdadeira indiferença não é uma atitude, não é ego. É uma luta interna. Uma recusa diária em deixar o mundo te definir. Você sente as mesmas tempestades que todo mundo. Você simplesmente se recusa a deixar a tempestade tomar conta de você. Você não se torna inabalável sem ser quebrado primeiro. E o homem que não hesita hoje, hesitou 1000 vezes antes. Ele implorou antes de parar de perseguir. Ele reagiu antes de aprender a responder. Então, se ele parece distante agora, não é porque ele está vazio. É porque ele está cheio de lições que nunca conseguiu compartilhar. De palavras que ele decidiu que não valiam a pena ser ditas. De verdades que ninguém estava pronto para ouvir. Mas aqui está o paradoxo. O mundo respeita mais a aparência do que a verdade. Ele honra a calma mais do que a confissão. Ele teme aquilo que não consegue alcançar. E esse medo se transforma em admiração. Você não se torna inatingível sem primeiro sentir cada ferida. Você não pode ficar em silêncio sem primeiro ser silenciado. E você não consegue se mover sem hesitar, até que tenha passado anos hesitando sozinho no escuro. Confiança não é volume, não é o barulho, nem a velocidade, nem a quantidade de espaço que você ocupa. A verdadeira confiança é mais silenciosa do que a maioria das pessoas espera. Não exige atenção. Ele muda a energia do ambiente sem dizer uma palavra. Ele não persegue. Ele atrai. Está na precisão dos seus movimentos, na contenção da sua expressão, na calma da sua voz quando todos os outros estão em pânico. Porque poder não é provado pelo quanto você fala. Isso é revelado pelo quão pouco você precisa. A pessoa que realmente se conhece não tem pressa em explicar. Não se retrai quando é mal compreendida. Não implora por reconhecimento. Ele já está completo, já está claro, já está estável. Ele não está desesperado para ser visto porque ele se vê. Ele não precisa vencer todas as batalhas porque já venceu a guerra interior.
Aquele que não precisa de nada controla tudo, porque a necessidade é fraqueza. A necessidade é exposição. E a pessoa que não demonstra necessidade é a pessoa que ninguém sabe como derrotar. O mundo te treinou para ser barulhento, visível, reativo, para provar seu valor através do barulho. Mas cada vez que você resiste a esse desejo, você se torna mais raro. Toda vez que você permite que o silêncio se estenda, você treina os outros a se aproximarem. Toda vez que você mantém sua calma enquanto os outros se descontrolam, você muda o equilíbrio a seu favor. Foi isso que Maquiavel entendeu. É isso que toda pessoa verdadeiramente confiante acaba descobrindo. Que você não vence se esforçando, mas você vence ao manter seu espaço tão firmemente que os outros começam a questionar o deles. Você não corre atrás da atenção. O ambiente se volta para você quando você entra.